Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, após algum tempo, nós não temos gravado os vídeos das homilias nesse canal Palavras que Tocam, né? Até mesmo por conta de atividades pessoais do padre e também atividades pessoais do Júnior, que está aí ao fundo com o violão. Então nós estamos retomando, né? Para a graça de Deus, não para a nossa vanglória, com essas homilias dominicais, né? Ainda mais nesse tempo muito profundo e profícuo, que é o tempo da quaresma, né? E voltamos exatamente no terceiro domingo da quaresma, falando desse belíssimo diálogo entre Jesus e a samaritana, que a gente vai compreender a plenitude e a beleza do que foi esse diálogo. Então, como disse, hoje retomamos o nosso canal. Espero que você curta, comente, porque aqui o comentar é algo prazeroso, não para nós, mas prazeroso também para Deus, porque nós vamos ver a atitude da samaritana, que teve um encontro com o Senhor, e ela teve uma atitude que talvez nós não temos essa atitude, né? Ela sai para anunciar aos seus conterrâneos a maravilha daquele diálogo, né? Não fica apenas no ser ouvinte, né? Mas sai para anunciar, sai para testemunhar. Então também comente, né? Dentro daquilo que você vai ouvir, as maravilhas, né? Que Deus vai fazer com você em relação a essa homilia, também com relação à canção chamada Flui em Mim, do cantor Ítalo Vilar, uma canção já bastante antiga, mas que hoje fala muito ao nosso coração e falará muito ao coração dessa liturgia sagrada. Então vivamos intensamente todo esse mover de Deus. Então, como sempre de costume, né? A gente ressalta a canção, depois a gente prega, e depois a gente volta com a canção novamente para você se deliciar nesse momento. Então feche um pouco os teus olhos e ouça essa canção Flui em Mim, do cantor Ítalo Vilar. Eu vim aqui pra me encontrar contigo. Meu prazer é estar em teus átrios, Senhor. Quero contemplar tua face e dobrar meu coração ante o teu poder. De joelhos eu me prostro em tua presença. Precioso Senhor, meu Jesus, para sempre te adorarei. Flui em mim um rio de amor, reflete em mim os olhos teus. Tu és o meu refúgio, meu abrigo e proteção. Nada temerei, pois sei que tu sempre cuidarás de mim, Senhor. Mais uma vez, ouçam lá no início, cante com o Padre. Eu vim aqui pra me encontrar contigo. Meu prazer é estar em teus átrios, Senhor. Quero contemplar tua face e dobrar meu coração ante o teu poder. De joelhos eu me prostro em tua presença. Precioso Senhor, meu
Jesus, para sempre te adorarei. Flui em mim um rio de amor, reflete em mim os olhos teus. Tu és o meu refúgio, meu abrigo e proteção. Nada temerei, pois sei que tu sempre cuidarás de mim, Senhor. Há uma unção, eu sei que há, invadindo este lugar. Oh, vem, Santíssimo, sou submisso ao seu mover. A minha voz é para teu louvor, para teu louvor. De joelhos eu me prostro em tua presença, precioso Senhor, meu Jesus, para sempre te adorarei. Flui em mim um rio de amor, reflete em mim os olhos teus. Tu és o meu refúgio, meu abrigo e proteção. Nada temerei, pois sei que tu sempre cuidarás de mim, Senhor. Cuidarás dos meus, cuidarás de mim. O salmo de resposta nessa manhã quaresmal do terceiro domingo nos convida a abrirmos o coração e também os ouvidos, a fim de estarmos atentos à palavra desse refrão desse salmo, que é muito bonito. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. O nosso coração, amados filhos, tem sede de Deus. Aliás, um homem é um homem que tem sede das coisas do alto e também das coisas que o mundo também pode nos oferecer. Mas todos nós temos sede de Deus e da sua palavra. E essa palavra então, ela é a água viva que está aqui nessa leitura primeira de Êxodo, bem como também na leitura do Evangelho de hoje, que fala sobre a samaritana. Essa água então que é capaz de saciar plenamente toda a nossa sede. Essa água então que se aprofunda em nós. E assim dizia Santo Inácio de Antioquia, uma frase muito peculiar também para hoje: existe em mim, dizia ele, existe em mim uma água que murmura e diz: vem para o Pai. Essa água viva, sem dúvida alguma, é o Espírito Santo, que outrora nós fomos batizados, e alguns também receberam o Santo Crisma para confirmar esse mesmo batismo, que diz então: vem para o Pai. Essa água que borbulha em nós, essa água que se agita dentro de nós. E a leitura primeira, retirada hoje do livro do Êxodo, fala-nos de uma sede. Moisés conduz o povo à terra de fim, onde não havia água para se beber. E o povo então continua essa mesma leitura, sedento de água, murmurava contra Moisés. Mas na verdade então, quando nós murmuramos com o homem de Deus, na verdade nós murmuramos contra o próprio Deus, que nos deu aquele homem para
nos orientar e nos conduzir a verdes pastagens, até a terra prometida, aonde emana então leite e mel. Ao experimentar então a sede do deserto, o povo quer voltar às fontes antigas do Egito. E o Egito então é um lugar incapaz de saciar plenamente a sua sede. Quando nós estamos vivendo dias horrendos, dias de lutas, dias de guerra, dia de tribulações, nós não somos capazes de enxergar a graça que também nos envolve, porque nem tudo é desgraça, a graça também nos envolve. Caminha sobre nós a desgraça e a graça de Deus, mas infelizmente então, quando estamos envolvidos, entre aspas, nessas desgraças, nesses desertos, né, nós somos impedidos por nós mesmos de enxergar a graça que também nos acompanha. Ontem, sábado, via pela milionésima vez aquele filme chamado A Cabana, e um dos diálogos que ontem um padre pôde perceber entre o Mackenzie e Deus, né, que tem a imagem de uma mulher. Deus dizia para o Mackenzie: as suas lutas, o seu passado com o seu pai, o seu passado também diante da morte da sua filha, te impede de você me enxergar. E de fato isso é uma grande verdade, né? Os problemas nos impedem de nós enxergarmos Deus que está diante de nós. Assim também foi com o povo de Israel, tendo ele saído do Egito, de uma terra de escravidão, agora vivendo nesse deserto até chegar à terra prometida, eles então se impedem de contemplar a graça de Deus que está diante dele, na pessoa de Moisés, e também nas coisas que Deus também oferecia para cada um deles, né? O povo sentia fome, sentia sede, sim, mas Deus sempre os alimentava com maná, sempre também os alimentava com pequenas poças, né, de água, para eles então saciar e satisfazer a sua sede. Mas nós sempre queremos algo em abundância, mas Deus dava aquilo que era necessário para aquele dia ou para aquele exato momento, né? Porque a abundância maior não é as coisas materiais, mas a abundância maior e melhor é a presença de Deus. As coisas, o alimento e a água são essenciais, necessárias, mas Deus é mais do que necessário. Deus é essencial na nossa vida e Ele nunca pode faltar no nosso coração, e nós temos que sempre desejar nos alimentar da palavra de Deus, né? Essa palavra que é o rochedo, que é quebrada para emanar então essa água viva e saciar plenamente toda a nossa sede. Então, voltando, o Egito não foi capaz de saciar plenamente a sede e a fome daquele povo, né? Até porque o povo hebreu não tinha também alimento de sobra, não tinha água de sobra, tudo também era escasso, né? Até por conta também da própria escravidão, que nenhum escravo vivia regalias, vivia uma boa vida, né? Alimentava-se pouco para depois trabalhar muito, também bebia pouco para depois também trabalhar muito mais. Deus, todavia, lhes revela para aquele povo uma fonte nova, um rochedo ferido pelo cajado de Moisés, de onde brota uma água capaz de saciá-los. Esse cajado então tem como simbolismo a mão de Deus que fere aquela rocha, a rocha que era também uma pedra tipicamente desértica, né? Mas daquela rocha a mão de Deus fere, e daquela rocha se abre para o povo de Israel vivenciar e contemplar aquela água para saciar a sua sede. Também no alto da cruz a mão de Deus fura ao lado do Senhor aquela rocha que é Cristo, né? Como vai dizer o próprio São Paulo em uma de suas cartas aos Coríntios, né? Ele é o rochedo do qual o povo bebe. Esse rochedo então era símbolo de Cristo. Bebiam de uma rocha espiritual que os acompanhava a essa rocha que era Cristo. 1 Coríntios 10, versículo 4, né? Então Deus fere
o lado aberto, Deus fere o lado do Senhor e jorra essa água viva, água e sangue, para saciar plenamente toda a nossa sede. Também na liturgia sagrada, quando se proclama a palavra de Deus, né? Também essa palavra de Deus é uma rocha que se abre, né? Que abre uma fenda, e quando então é proclamada, é como se então aquelas palavras daquele leitor ou do diácono que proclama o evangelho, né? Ela então se esvai para a nossa assembleia, para os bancos, né? Para então saciar você, para saciar também a mim, para saciar a cada um de nós dessa água viva que jamais ficará escassa, que jamais terá o seu fim, né? Uma água não salobra, uma água não poluída, uma água sem cheiro, além do próprio cheiro da santidade, mas uma água límpida que jorra do coração de Jesus de Nazaré. Que Cristo é a fonte dessa água viva, todos nós sabemos. Ele testemunha no evangelho de hoje, o qual nos relata então esse belíssimo diálogo com a samaritana, né? Mas vamos entender de fato qual é o sentido de todo esse diálogo, né? Qual foi o sentido desse diálogo com Jesus, com a samaritana? Testemunhamos um encontro de duas sedes. Primeiramente, Jesus fala para a mulher: dá-me de beber. E depois ela diz: e a sede dela, que vem ao poço diariamente tirar a água. Jesus de fato tinha sede da fé daquela mulher. Jesus diz: dá-me de beber, e ela pede: dá-me de beber, Senhor, uma água para que eu não possa voltar a vir novamente a esse poço, como vem de costume já há alguns anos, né? São duas sedes: a sede dela da água, ou de Deus, e de Jesus, a sede da fé daquela mulher. Diz Santo Agostinho, se tratando então desse evangelho de hoje, né, no seu tratado do evangelho de São João, a mulher por sua vez tinha uma sede que não podia ser definitivamente saciada pela água do poço de Jacó. Finalmente então ela está diante de alguém que pode saciar a sua sede. Nós também, a cada domingo que nós participamos da missa, né? Ou do sacramento também da reconciliação, ou de qualquer outro sacramento, nós também estamos diante de Deus, e ali então somos saciados por aquela água que jorra dos lábios do Senhor, que jorra também da própria palavra de Deus. Nós somos saciados. E você veio para essa missa domingo, né? Você foi na sua missa hoje, na sua paróquia, na certeza de que você então entrou como a samaritana, né? Já cansada, fatigada de ir e vir, e sempre ter que voltar para pegar água, né? Mas agora então ela está diante da água viva, que é Jesus de Nazaré, e ela então não vai mais voltar, porque Jesus vai saciar toda a sua sede, a sede de Deus. Porque o homem então, vai dizer Batista Mondin, né? O homem na sua essência é um homem que tem sempre sede do sagrado, sempre sede de Deus. Mas às vezes então, como a samaritana procura águas poluídas em locais poluídos, né? Procura uma água salobra, uma água fétida, e há pouco tempo também nosso estado ainda vive, né? Essa situação também da SEDAI, né? E nós não precisamos mais de água da SEDAI, mais de água de nada. Nós precisamos da água viva, que é Jesus de Nazaré. E o que aconteceu então no Êxodo, em figuras, agora se realiza no Evangelho de forma definitiva. A samaritana, que tantas vezes buscou uma água que não saciava, uma água que agora está defronte daquele que é o doador dessa água viva, Jesus de Nazaré. A água viva que jorra do seu olhar, água viva que jorra do seu falar, água viva que jorra também do seu pregar e do seu orar. Esta água viva é o Espírito Santo, que recebem os que tinham crido nele. João 7:39. João afirma no relato da paixão que um soldado rasgou o lado de Jesus com a lança, e que seu lado aberto brotou sangue e água. É a água viva do Espírito que brota do lado aberto de Jesus na cruz. Nós, naquele alto da paixão, a humanidade foi imersa nessa água viva, embebida nessa água viva.
nossa igreja hoje, Cristo Libertador, tem aqui essa imagem, né? Não é um poço, mas é a imagem como se fosse um poço, né? Mas na verdade nós não precisamos mais desse poço, mas desse poço do altar, aonde o Senhor renova o seu amor então que é renovado, derrama em nossos corações a presença do Espírito Santo, que é a certeza e a esperança de que vamos sair saciados plenamente. A esperança que o Espírito Santo então derrama sobre nossos corações, dos crentes, dos católicos, né? Daqueles que amam veementemente a Jesus Nazaré. Esse é o Espírito Santo que recebemos ao mergulharmos nas águas do batismo, o qual está agora dentro de nós, como dizia Santo Inácio de Antioquia, como a fonte que jorra para a vida eterna. E Jesus então continua seu diálogo profundo, que eu chamo de retiro espiritual, né? Seu diálogo profundo com a samaritana, e esta fica um pouco que surpresa, né? Talvez não envergonhada, mas surpresa, né? Quando ele lhe revela sua vida íntima. Essa mulher então, ela é símbolo dos samaritanos que em 2 Reis, capítulo 17, versículos 24 ao 41, haviam se formado na época do exílio da Assíria, pela junção de 5 povos pagãos. Quando Jesus então diz para ela, quando ela fala para Jesus, né? Senhor, não sou casada, né? E Jesus sabia bem claro com quem ela foi casada, com 5 maridos, mas na verdade então, 2 Reis, esses 5 maridos então simboliza os 5 povos que os samaritanos ali no exílio da Assíria começaram a adorar os deuses falsos, além também de adorar o nosso próprio Deus único e verdadeiro, né? Não eram simplesmente maridos em si, mas eram os povos aos quais então a samaritana e os samaritanos se envolveram por conta desse exílio. Quando então estamos exilados, né, vivendo uma esfera de escravidão, nós então nós rapidamente esquecemos de um Deus, né? Estamos envolvidos nos nossos problemas desérticos, né? Estamos envolvidos então naquele exílio, e nós vamos então nos esquecendo porque estamos afastados do templo, né? Afastados então de Jerusalém, e o povo da Samaria se envolveu com os 5 deuses falsos, e por conta disso então ela diz que fora casada com 5 maridos. Mas agora ela está diante do noivo dos noivos, e então ela vai deixar os 5 maridos de lado para então deixar-se ser desposada pelo noivo dos noivos, que é Jesus Nazaré. Também nós queremos nesse dia da quaresma, né, também ser desposado por Jesus Nazaré, nesse belíssimo, profundíssimo diálogo entre Ele e entre nós. Queremos então sair dessa igreja com a aliança em nossos dedos e também no nosso coração, para então nos permitir então sermos felizes novamente, casados com o noivo dos noivos, casado com aquele que veio desposar a nossa humanidade, quando Ele então se encarna em nosso meio. 5 povos pagãos que passaram a cultuar também os deuses, como dizia, além do Deus de Israel, único e verdadeiro. Ela se vê então surpreendida pela vivência deste profeta e lhe propõe uma questão: Senhor, Cristo, enfim, onde se deve então adorar? Comumente nós temos um lugar, solenemente nós temos um lugar que a gente pode de fato adorar Jesus, né? É o nosso tabernáculo da sua igreja, a Capela do Santíssimo, né? Mas podemos adorar Jesus em qualquer lugar em que a gente desejar. Os judeus haviam dito que era em Jerusalém que se deveria adorar, mas o samaritano dizia, por sua vez, que era em Garizim que se deveria adorar. Mas na realidade, qual é o lugar próprio para a plena adoração a Jesus Nazaré? Jesus lhe afirma que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, e o culto verdadeiro que o Pai procura não está mais confinado e preso a um espaço geográfico. Embora Jesus está ali no sacrário, mas também o lugar mais primordial
do Senhor está é o nosso quarto. Jesus mesmo nos ensina, né? Quando orardes, né? Fecha a porta do quarto e ali ora ao Pai, que vê aquilo que está oculto, né? Que vê aquilo que está no seu coração. Eu digo que também nesse tempo da quaresma é o tempo também de nós adorarmos a palavra, assim como o Padre na missa, nos sacramentos que ele realiza é o Cristo, assim como também Jesus está presente na Eucaristia, é a Eucaristia, assim também como Jesus está presente na Assembleia, também Jesus está presente na palavra. Se eu colocar aqui nesse altar a palavra de Deus, talvez você nem vá dar tanta atenção à palavra, porque você dá mais atenção a quem? Ao Santíssimo, quando está exposto aqui no ostensório, né? Mas você esquece de que também a palavra é Jesus, a palavra encarnada. E deveria também nós, em casa, colocarmos a nossa palavra de Deus na mesa, com 2 velas ladeadas, e ali adorar, porque é Jesus em toda a sua plenitude. Não adore Jesus apenas no tabernáculo da sua igreja, mas adora Jesus também na sua casa, adora Jesus também na sua realidade diária, faculdade, escola, trabalho. Ali, quando você se coloca em devida adoração, ali então Jesus é adorado. Então, Jesus não está preso, Jesus não quer ser adorado apenas em lugares, nesse espaço aqui geográfico que é a igreja, mas quer ser adorado por nós em espírito e em verdade. Em todo lugar lhe pode ser prestado um culto autêntico, graças ao Espírito Santo que foi derramado em nossos corações, dos crentes. Enquanto a samaritana sai para dar testemunho aos seus conterrâneos, porque há aqui uma parada, né? A mulher é deparada com Jesus de Nazaré, Jesus fala a ela do seu passado, e agora ela sai um pouco de cena para entrar em cena os discípulos. Mas aonde estavam os discípulos, né? Lá no começo do evangelho de hoje, diz que os discípulos estavam indo para comprar alimento, e agora eles estão voltando com esses alimentos, e vão dizer para Jesus: Senhor, vem e come, vem e come. Mas que Jesus tem que comer? Alimento? Será que Jesus tem que comer pão, tem que comer, sei lá, iguarias? Jesus, de fato, o único alimento de Jesus de Nazaré é fazer a vontade do Senhor, seu Deus. Do Senhor, seu Deus. Mas aqui, o mais interessante é quando essa mulher sai, vai para a sua terra, e ela então começa a testemunhar para os seus conterrâneos o encontro com Jesus de Nazaré. Devemos, amados filhos, não somente escutar, não somente ser ouvinte, né? Mas também ter essa atitude de sair, de testemunhar. Foi isso que ela fez. Os samaritanos então ouviram todas as palavras que saíram da boca daquela mulher, né? Ficaram encantados com o que Jesus havia dito para ela e dela, né? Ficaram encantados. E agora então há uma frase muito peculiar nesse finalzinho desse evangelho, que diz assim: nós próprios ouvimos, né? Nós não precisamos mais do seu testemunho, porque nós ouvimos, nós presenciamos, nós sentimos de que esse homem então é um homem diferente. É o testemunho, né? É o testemunho. É algo então que salta aos nossos olhos. Ela sai de si, começa então a pregar. Mas agora os samaritanos não precisam mais dela, porque eles viram também Jesus de Nazaré quando também quiseram estar com Jesus de Nazaré. E agora então, por conta da fé que abrasa, que dilata o coração dos samaritanos, eles pedem para Jesus: Jesus, fica mais 2 dias. Fica mais 2 dias, como também para aquele discípulo de Emaús: Senhor, fica conosco, é tarde, o dia declina, o nosso coração arde em brasa de amor por você, de amor por ti. É a mesma forma, Senhor, fica conosco. Eles não querem simplesmente uma experiência apenas, mas querem então ficar com Jesus de Nazaré para todo sempre, né? Para todo sempre. Deseje que o Senhor fique com você. Ele é o Messias. Ele é o Messias que dá a resposta
a samaritana e que também que dá as respostas às nossas indagações. Nós temos muitas perguntas, nós temos muitas indagações, mas é o Senhor que é a resposta para as nossas situações interiores. Foi o Senhor que foi a resposta para a samaritana que vivia então não uma adoração apenas a Deus, mas uma falsa adoração para os deuses. E quando ela então é deparada por aquela palavra, né, da sua vida passada, ela então vai começar a seguir Jesus de Nazaré. Um dos primeiros homens e mulheres a se converterem, depois dos discípulos, obviamente, foram os samaritanos. A fé faz com que eles então saiam de si. O evangelho então termina com esse reconhecimento por parte dos samaritanos de que Jesus é o Salvador. Ele é a esperança, como diz hoje São Paulo na sua carta aos Coríntios, né? Da glória da qual está relatada na segunda leitura. A esperança que não engana, mas a esperança que está viva e viva no meio de nós. A Páscoa então de Jesus é a nossa grande resposta para a humanidade, mas que ainda insiste em beber de água salobra, poluída e fétida. Deixemos-nos então ser mergulhados nas águas murmurantes do Santo Espírito, do Espírito de Deus. Amados filhos, estamos terminando essa homilia desse terceiro domingo da Quaresma, né? E é muito bom também poder dizer hoje o que está ocorrendo na nossa humanidade, né? Esse vírus que tem afetado a humanidade e que hoje também afeta o nosso país, o nosso estado, o nosso município, né? Não é um dos piores vírus que a humanidade já enfrentou. Houve o H1N1, houve tantos vírus também. A dengue, a chikungunya, né? A zika, que mata muito mais do que provavelmente esse vírus, né? Mas o pior vírus que um dia afetou toda a humanidade no seu corpo e no seu espírito foi o vírus do pecado e da morte, porque este então teve a sua morte quando a morte de Jesus passou pela cruz, e pela cruz também nos veio a ressurreição. Jesus matou esse vírus do pecado e da morte com a sua vida entregue até o alto da cruz, quando ele depois de 3 dias ressuscita. Ficamos desesperados, com certeza, né? Preocupados, talvez preocupados, mas não desesperados, né? Porque quando estamos desesperados é porque perdemos a visão da esperança que brota de Jesus de Nazaré e que vem também do Santo Espírito de Deus. São Paulo diz isso hoje, né? A esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Não percamos a esperança, né? O pior vírus, repito, é o vírus da descrença, o vírus da frieza espiritual, o vírus da distância dos sacramentos, né? O vírus também do esvaziamento também das igrejas, não somente nesse tempo, né? Mas também em outros tempos, né? Nós percebemos que hoje a humanidade está brincando com esse vírus, né? Como também brinca de Deus, né? Brinca de Deus. Hoje se dizem assim, ó, não vou para a igreja porque estou com medo de pegar esse vírus, né? De contrair vírus do coronavírus. Mas na realidade então nós estamos percebendo que os shoppings, as praias, os bares, né? Os cinemas estão sempre cheios, mas as igrejas estão vazias, não só por conta disso, mas já vazias já há algum tempo por conta da frieza e do nosso afastamento das coisas da igreja, dos sacramentos que a igreja nos oferece. Na UERJ também, essa semana, houve uma festa, né? Como forma de acolhimento dos calouros, com certeza, também como forma de recomeçar, né, a vida universitária. Houve uma festa na concha acústica, né? Milhares de pessoas brincando com o vírus, né? Dizendo que que esse vírus chegasse antes do carnaval, a gente ia perder o carnaval, tudo mais. Não se brinca com as coisas sérias, não se brinca com a morte alheia, né? Então que hoje o nosso coração consiga absorver o antídoto contra esse vírus. O vírus, coronavírus, e também o vírus da tibieza. Como combatemos o vírus
coronavírus. Além de lavar as mãos, com certeza, né? Álcool gel e tudo mais, nós iremos vencer pela força da oração. A igreja católica nos pede que nós oremos intensamente ao Espírito Santo de Deus e à Virgem Maria, né? Nada se consegue pela força da oração. Pode-se um dia, então, se ter uma vacina para combater esse vírus, pode-se ter, mas o melhor combate é o combate na oração, no jejum, né? Se resguardar também, fazer orações diante dessa fatalidade que assola a nossa humanidade. Sejamos e desejamos sim nos banhar, não mais dessa água do poço, mas da água que sai desse altar, que é Jesus de Nazaré, em forma de corpo e também em forma de sangue. Deixe então esse Espírito Santo fluir em você. Deixe então que essa canção mais uma vez flui em vós, flui em você. Comece então a borbulhar em você essa água que às vezes está ali adormecida, parada, mas essa água precisa então estar agitada pela força do Espírito Santo, pelo toque também do Santo Espírito de Deus. Não se permita então entrar em desespero por conta do coronavírus, mas então tenha esperança, né? É a hora então de nós nos unirmos, né? Os católicos e também os protestantes, nos unirmos então num só desejo de orar intensamente pela humanidade, né? De orar então para que os governantes, para que também os cientistas procurem então um método para combater esse vírus, mas também nós, padres, bispos, papa, pastores, enfim, que também unamos nossas forças de oração, para que então possamos, como vai dizer segundo 2 Crônicas capítulo 7, né? Se o povo então se prostrar diante de mim, eu vou ouvir o seu clamor e vou sanar e vou sarar toda a sua terra. É hora então da gente então se prostrar, amados filhos, para combater na oração todo esse vírus que assola e que desespera a cada um de nós. Sejamos atentos, porque é um ponto do fim dos tempos, sem dúvida alguma. É um dos pontos do final dos tempos. Flui em mim, Senhor. Comece a orar aí na sua casa. Deseje ser tocada pela força do alto. Deseje então ser tocada por essa água viva. Deseje então, como a samaritana, esse encontro. Deseje então ser interpelado pela palavra de Jesus. Deseje então ser exortada por Jesus de Nazaré, porque ela então teve humildade, né? Quando Jesus então começa a falar do seu passado, ela teve humildade de reconhecer o seu passado. Não fugiu, mas pelo contrário. Como pode então esse homem saber do meu passado e não me julgar? Como pode? Que belíssima atitude dessa mulher de não se esconder do seu passado, mas Adão e Eva se esconderam. Infelizmente, não se esconda, porque se esconder é não desejar também ser tocado por essa água viva que é Jesus de Nazaré. Ele veio aqui para se encontrar com você, e o prazer nosso é de estar diante dos seus atos. Querido Deus, que essa água agora invada a casa, que essa água agora invada o coração dessa pessoa que está ouvindo o nosso canal, que essa água invada os cômodos dessa casa, que essa água invada todos os órgãos dessa pessoa: pulmão, rins, coração, pâncreas, esôfago, laringe, traqueia. Que essa água então possa limpar o interior, o físico, a mente dessa pessoa, e que, como atitude desse encontro com Jesus, ela possa, como a samaritana, sair para testemunhar os seus conterrâneos, e ao mesmo tempo também estes vão dizer para ela: nós não precisamos mais do seu testemunho, porque agora eu vi, eu senti, eu ouvi que esse homem de fato é verdadeiramente o Salvador do mundo. Flui em mim, Senhor, essa água borbulhante que falava Santo Inácio de Antioquia. Eu vim aqui
Pra me encontrar contigo, meu prazer é estar em teus átrios, Senhor. Quero contemplar tua face e dobrar meu coração ante o teu poder. De joelhos eu me prostro em tua presença, precioso Senhor, meu Jesus, para sempre te adorarei. Flui em mim um rio de amor, reflete em mim os olhos teus. Tu és o meu refúgio, meu abrigo e proteção. Nada temerei, pois sei que tu sempre cuidarás de mim, Senhor. A unção, há uma unção, eu sei que há, invadindo este lugar. Oh, vem, Santíssimo, sou submisso ao seu mover, e a minha voz é para teu louvor, para teu louvor. De joelhos eu me prostro em tua presença, precioso Senhor, meu Jesus, para sempre te adorarei. Flui em mim um rio de amor, reflete em mim os olhos teus. Tu és o meu refúgio, meu abrigo e proteção. Nada temerei, pois sei que tu sempre cuidarás de mim, Senhor. Nada temerei, pois sei que tu sempre cuidarás de mim, Senhor. Vive intensamente todo esse domingo do Senhor. Na semana que vem iremos adentrar no tema dos cegos de nascença, outro evangelho mais lindo do que o outro, né? Que você seja essa samaritana que agora não precisa mais voltar para o poço, porque Jesus já saciou todo o coração dela. Enfim, voltamos com muito vigor para esse canal. Que você compartilhe, você possa divulgar também o trabalho de Deus para os seus amigos, aquele que mais precisa ouvir essa palavra profética. Deus abençoe. Ao Juninho que está aqui também, Deus abençoe essa iniciativa também que saiu do coração dele. Até semana que vem, no Palavras que Tocam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.